E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, tratando de mais um daqueles assuntos infinitos, mas que vamos aos poucos tentando comentar alguma coisa a respeito e esclarecer, ou pelo menos gerar novas formas de pensar e questionamentos, que as pessoas possam refletir sobre o assunto. Então, o assunto de hoje é um que um aluno meu me perguntou muito e que ele colocou de forma muito interessante, que é sobre o medo. Por que nós temos medo e como fazer para nos livrarmos do medo? Então, antes de mais nada, há um tempo atrás eu fiz um vídeo, acho que foi meu primeiro vídeo, e ele acabou contando com um monte de problemas e acabei gravando ele com o celular, com o meu celular antigo. E ficou bem assim simples, o som, a imagem, etc. E eu pretendo regravar esse vídeo. Ele fala sobre verdades, sobre as inúmeras verdades com as quais nos deparamos. E uma das coisas que são faladas nesse vídeo é como existe uma verdade universal, uma verdade do todo, e a verdade humana, a verdade do planeta Terra e de outros lugares também. Mas, mais precisamente aqui, ah, nós estamos acostumados com certas coisas como verdade. Então, quando olhamos para elas, elas parecem reais para a gente. Uma delas é o medo. Nós estamos tão acostumados com o medo numa sociedade, num planeta que instiga o medo a todo instante por quem está no poder, para que todos continuem sendo manipulados, que é muito difícil dissociar isso. Ele acaba se mesclando com a vida da maioria das pessoas e elas acreditam e entendem que isso é normal. Nem param para questionar. Na verdade, não é que as pessoas param para pensar que se o medo é normal ou não normal. Elas simplesmente são. O normal delas passa a ser viver com medo. Ah, então, sobre isso, na verdade, é uma daquelas coisas que não são reais. Agora, é difícil falar de uma coisa que não é real e que é vivenciada pela pessoa. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu disser para você que você não está sentindo dor, que a dor não existe e está ali doendo a sua perna. Então, como faz? O medo é mais ou menos isso. Ah, em vários desenhos, filmes e etc., eu já vi aquela célebre frase: a única coisa a se temer é o próprio medo. Só que é difícil internalizar isso. Mesmo quando as pessoas veem isso desde pequeno em desenhos, em historinhas, etc., essa metáfora não é difícil de cair a ficha dela. Então vamos tentar elucidar. Ah, assim como outras coisas, ele é irreal. Então, por exemplo, eu tenho medo do escuro. A escuridão nada mais é que a ausência de luz. Então, se você colocar luz no ambiente, acabou a escuridão. O medo é a mesma coisa. Ele é a ausência de outros sentimentos, de coragem e inúmeros outros conhecimentos, ah, como é que eu posso dizer, entendimentos acerca da realidade que nos fariam abandonar o medo. Você entender que aquilo não é necessário e não vai te trazer bem algum. Passa também por enxergar o quão mal isso faz. Tem um exemplo que eu acho maravilhoso, que tá contido num anime chamado Bleach. Nesse anime, o que acontece? Quando o personagem principal precisa fazer uma luta numa outra dimensão que é muito complicada, para quem não assiste, vou falar assim, ele vai treinar com um grande mestre. E enquanto ele está lutando com esse mestre, num dado momento, ele para a luta, eles estão lutando com espadas, e esse mestre diz para ele algo mais ou menos assim: a sua espada só reflete medo. Não dá para continuar assim. Quando você se esquiva, você tem medo de ser ferido. Quando você protege alguém, você tem medo que a pessoa morra. Quando você ataca, você tem medo de ferir. E aí ele meditou por um instante nisso. Enquanto ele meditava, lhe foi dito. O mestre continuou: quando você se esquivar, você não vai ser ferido. Quando você
proteger alguém, esse alguém não vai morrer. Quando você atacar, você vai ferir. São coisas naturais. É assim que são as coisas. Ele medita por um instante sobre essas lições e, em seguida, ele volta para a luta totalmente diferente. Ele internalizou isso. Ele canalizou a sua vontade. Nossa vontade, nossos desejos, nossos pensamentos são como um laser. Se você mira um laser num lugar, ele tem força, ele tem um foco. Diferente de quando você acende uma lâmpada no teto, que ela espalha pelo ambiente. Ela não tem um foco definido. Então, ela espalha uma luz mais ou menos fraca pelo ambiente. Um laser não. É algo extremamente forte num único objetivo, num único ponto. Ele faz isso com seus pensamentos e consegue direcionar sua força, suas vontades, seu poder de luta para aquela situação. Ele abandona o medo, porque ele entende que não vai lhe trazer nada, que é algo extremamente prejudicial. E é muito interessante, é muito importante nós pararmos para pensar em vários momentos da vida que nós queremos algo e que aquilo não rola, a gente não consegue fazer por conta do medo. É algo paralisante. É algo que você para pensar um instante e aí tem um prós, contras, os porquês, etc. Se você quer algo e você tem medo tem receio de não sei o quê, pode ser que vai dar certo, porque fulano, minha mãe, ou meu pai, ou vizinho, ou alguém que eu vi na televisão disse que é difícil, e você olhar para isso, acabou. O medo já tomou conta de você. Então você não usará o 100% do que você tem para o seu foco. Você já perdeu o foco. Para qualquer coisa na vida, é preciso abandonar o medo para que qualquer coisa flua. É preciso abandonar qualquer ânsia de um resultado final, porque o seu resultado já tem que estar certo para você. Então, se eu quero ser um jogador de futebol, que seja, e eu tenho medo ou paro para observar as dificuldades que existem no percurso sobre isso, ou o que deu errado para um ou certo para o outro, eu já perdi o meu foco. Eu não darei o 100%. Então, a ideia central de toda essa conversa é que, de agora em diante, vocês comecem a perceber o que é colocar o foco em algo, sem esperar resultado algum. Eu quero isso. Então, vou fazer o meu melhor em relação a isso. Se alguém não gostou, se alguém disse que não vai dar certo, se eu tive N dificuldades, enquanto você tiver aquele desejo e aquela intenção, continue. Faça o seu melhor. Você está fazendo o seu melhor para você. Você não espera resultado algum sobre nada. Você está fazendo sabendo que vai dar certo. Se por um acaso do destino aquilo não acontecer, é porque não era para acontecer e no futuro você vai estar plenamente tranquilo em relação àquilo porque você fez o seu melhor. Então não há receio, mágoa ou qualquer adversidade dentro de você, qualquer contradição sobre não ter feito o seu melhor, sobre ter hesitado, ficado na dúvida, e aí, nossa, será que eu poderia se eu tivesse? E aí já passou. Então, gente, o tempo para tudo é mais curto do que possa parecer, muitas vezes. A vida passa num piscar de olhos. E é preciso, antes de mais nada, antes de empreendermos alguma coisa verdadeiramente, observar o quanto de medo nós temos. O medo, ele não está incluso apenas nos detalhes daquilo que você quer. Ele é um conjunto de crenças
que você aprendeu a reproduzir ao longo da sua vida e que te limitam profundamente. Então, é preciso olhar muito seriamente para isso. E de agora em diante, lembrem-se de uma coisa: nada há para se temer além do próprio medo, uma vez que nós criamos a nossa realidade. Ah, bom, acho que no momento é isso. Não me vem nada mais para comentar a respeito disso no momento, mas, como eu falei, é um assunto que poderíamos falar muito. Então, em outros vídeos, vou falar mais a respeito disso, vou pensar em mais exemplos, mais situações nas quais vivenciamos o medo no dia a dia, em nossa vida, e eu quero que vocês reflitam sobre o assunto e qualquer dúvida, pensamento, questionamento, etc., postem no link aí abaixo. Quem gostou, clique em gostou. Se puderem, compartilhe o vídeo, por favor, para que mais pessoas possam refletir sobre isso. Brigadão e até a próxima, pessoal!